Gente, para quem não me conhece, meu nome é Tiaro. O Pastor Ariel, ele está no Face a Face. E hoje eu estou com o desafio, a missão de trazer a palavra. Mas antes de mais nada, para não perder o costume, cadê a família Iban? Olha, a família mais feliz dessa terra. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, Pastor Ariel baixinho. Aí não fica cá embaixo. Tomara que ele não assista durante a semana. Senão vai me chamar no gabinete lá. Mas e aí, eu quero conhecer. Quem está nos visitando? Quem está nos visitando aí? Bom demais. Quando a gente pergunta quem está nos visitando, não é para constranger, não. É para conhecer você. Porque no final a gente quer te dar um abraço. Não pode. Mas a gente quer falar com você. A gente esquece que não pode abraçar, né? Mas a gente quer muito falar com você, a gente quer te cumprimentar, a gente quer te conhecer, a gente quer saber como você chegou aqui, através de quem. E a gente quer te convidar também para ir para o nosso grupo. Então, você que nos visita, seja muito bem-vindo. A gente ama te ter aqui. E que você possa vir mais vezes e que você possa se tornar um membro dessa família. Uma família chamada Iban. Amém? Amém. Queria começar esse momento orando. Eu queria te pedir para que você ore por mim também, nesse momento. Que você possa interceder por minha vida e por tudo que eu vou falar hoje à noite aqui. Tudo que Deus vai falar através de mim. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Pai, pela vida de cada um aqui. Obrigado porque temos a liberdade, Deus, de nos reunir e de te louvar, engrandecer o teu nome e de nos aprofundar nos teus ensinamentos. Oh Deus, tem misericórdia de minha vida, Pai. O Senhor sabe o quão pequeno eu sou, Pai. Mas o Senhor tem feito, Deus, grandes coisas através de minha vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me permitido participar disso. Ah, Deus, que nada, Deus, do que eu fale essa noite venha de mim, mas que venha tudo de Ti, Pai. Que o Senhor possa controlar as palavras, Pai. E que o Senhor possa falar, Deus, grandemente, através de mim nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu sou uma pessoa que eu sou muito curioso. Muito curioso. E quando eu digo curioso, não é curioso de tipo, eu preciso saber da vida dos outros. Não, mas eu sou curioso a respeito de como se faz as coisas, sabe? Desde pequeno. Eu sou daquele tipo de menino que, quando era pequeno, se quebrasse um ventilador desse lá em casa, eu iria pegar as ferramentas de meu avô, eu iria desmontar o ventilador todo, depois ia pro lixo, já estava quebrado mesmo, eu não ia fazer mais nada, mas eu queria saber como é que era dentro. Eu tinha essa curiosidade. E quando eu fui crescendo, isso foi só aumentando em minha vida. E chegou um momento em que veio a internet. E a internet é uma ferramenta muito poderosa nas mãos daqueles que sabem usar. Nas mãos daqueles que não sabem usar, é uma ferramenta muito perigosa, que pode levar à perdição realmente. E aí você fala, pô, Tiago, mas como é isso? É assim, ó. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu sempre olho na internet vídeos de reviews para saber como é aquele produto, o que é que ele faz, como é que ele funciona, quais são as características dele. E eu sou metido a cozinheiro. Então, assim, às vezes eu dou a doida lá em casa e eu falo, eu vou fazer alguma coisa para comer. E eu simplesmente olho no Google e pesquiso lá. E o Google, ele deve olhar para minha cara e falar assim, véi, por que você faz isso? Porque eu chego pro Google e falo, Google, receita de, sei lá, pudim. Google, é verdade que a Terra é redonda? Sabe, eu pergunto altas coisas pro Google e o Google fica, por que você quer saber disso? Mas eu sou assim. E quando eu quero consertar uma coisa, eu falo, Google, como é que conserta, sei lá, um celular? Sabe? Como é que troca a tela de iPhone? Então eu sou assim. Será que tem mais alguém aqui assim? Alguém se identifica com isso? Ó, Tiquinho lá atrás. Tem bastante gente, né? Glória a Deus por isso.
Arthur ali, ó. Eu tô vendo a Arilene levantando a mão e Arthur assim, falando assim, o menino que destrói o ventilador tá aqui, ó. É igual a você. Mas isso é bom. Isso é bom. Se você souber usar isso, é bom. Eu confesso que teve momentos da minha vida em que isso não foi bom para mim. Mas em muitos foi bom. Me fez crescer. Me fez fazer coisas que eu não faria. Sabe? Me fez conhecer certas coisas. Mas eu também sou muito curioso quando diz respeito à palavra de Deus. E às vezes eu me pego lendo algum livro e nesse livro fala alguma coisa e aquilo fica na minha mente e eu falo, não, peraí, eu tenho que desvendar isso. E eu começo a procurar. E há uns domingos atrás eu estava aqui em cima e eu compartilhei com vocês de que eu li um livro. E esse livro, ele me incentivou, ele me impulsionou a buscar certas coisas. E eu comecei a me aprofundar na palavra sobre pecado, arrependimento, perdão, redenção, eternidade, salvação, graça. E é sobre esses dois que hoje eu não quero criar conceitos, formar conceitos para vocês. Mas eu quero, assim como aquele livro me incentivou a buscar, eu quero hoje acender uma faísca na mente de vocês e no coração, para que vocês possam também se aprofundar nisso. Alguém aqui já assistiu aquele programa Soletrando? Alguém? Era um programa muito legal. E o legal é que assim, ó, o apresentador, ele falava para a pessoa a palavra, e aí era praxe, já era o normal. A pessoa já falava conceito, significado. E aí o apresentador falava o significado. Aí depois disso, a pessoa falava aplicação numa frase. E aí o apresentador ia lá e falava aquela palavra em uma frase para que ela pudesse entender o contexto. E é isso que eu faço. Quando eu vejo alguma coisa que me chama a atenção, é justamente isso que eu faço. E tem dado certo. E talvez você chega aqui e ouve algumas coisas e fala, poxa, mas como é que eu vou me aprofundar? Gente, usa o Google. Claro, com cuidado. Mas usa o Google. Eu não estou ganhando para fazer propaganda, tá? Que fique bem claro. Mas é porque tem me ajudado muito. Então o que é que eu faço? Eu quero saber mais sobre graça. Eu chego lá no Google e boto graça, Bíblia, significado. E aí eu sei o significado de graça. E aí eu chego lá e boto graça, Bíblia, aplicações, ou onde aparece. E eu vou ter na Bíblia onde aparece graça. E nisso eu vou me aprofundar. Claro, tem vezes que eu preciso recorrer a pastor Ariel, a outras pessoas que entendem mais. Mas é assim que começa. Então você vai ver que você vai chegar no momento em que já vai ser automático. Sabe? Ouvir alguma coisa, o que é isso? Onde aplica? Isso é saudável. Isso é saudável. Mas eu queria falar um pouco. Graça e salvação. São duas coisas que andam juntas. São duas coisas que estão intimamente ligadas. E tem algumas pessoas que dizem que é a mesma coisa. Consideram como a mesma coisa. É bem junto. Mas tem diferenças. E eu queria convidar você a abrir lá em Efésios 2, de 1 a 10. Carta aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. E aqui Paulo está falando aos cristãos em Éfeso. Mais uma vez, ele está falando aos cristãos. Então assim, ele está falando a uma galera que ele já conhecia Cristo, que já tinha entregado a vida a Cristo. E mesmo assim, Paulo ele está falando tudo isso na carta de Efésios a esse povo cristão. Aí você deve estar, Tiago, mas eu estou visitando, eu não sou cristão. Ouve. O que ele falou aos cristãos se aplica muito a você.
Então, não perde, tá? Fica bem atento, ouve. Deus quer falar com você essa noite também. E Paulo, ele expõe o plano da salvação à galera de Éfeso. Ele expõe como é que se deu a obra redentora de Jesus aos cristãos em Éfeso. E ele termina o parágrafo, eu não vou me delongar nessa parte, depois vocês leiam. É bem curtinha a epístola e é bem legal de ler. Então durante a semana vocês leem. Mas eu queria destacar o seguinte, eu falei que eu gosto de ver a questão do significado. E se a gente começa a ler, do versículo 1 ao versículo 7, a gente vê duas palavras que nos chamam a atenção. Uma delas é misericórdia. E a gente lê, vamos lá, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E eu queria parar aqui rapidinho, que eu estava lendo esse texto e eu comecei a pensar, mas o que é misericórdia? A gente usa a palavra misericórdia de muitas maneiras. Tem gente que usa para tudo. Então, se alguém fala, eu caí na escada, misericórdia. Mas o rapaz lá matou não sei quem, misericórdia. Mas eu ganhei na Mega Sena, misericórdia. E virou algo que assim sai, que a pessoa nem sente. Misericórdia, misericórdia. Nem pensa, misericórdia. Mas o que é misericórdia? E eu queria ilustrar isso para vocês, para que vocês tirassem a sua própria conclusão. Agora imagina aí que você, por algum motivo, foi condenado a ser jogado num poço. Um poço muito fundo e muito largo, em que você não tem jeito de você sair desse poço. E esse poço está com água. E você é jogado nesse poço. Então assim, o que vai acontecer com você é que você vai ficar um tempo ali talvez boiando, talvez se batendo e não vai afundar, mas vai chegar um momento que você vai cansar e você vai afundar e você vai morrer. E aí você está lá naquele poço, e é justamente o que Paulo fala no primeiro versículo, ele fala assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E no 3, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Essa ira aqui é a ira de Deus. Paulo está falando assim, nós éramos merecedores da ira de Deus. Mas aí está você dentro do poço. E aí você vê que chegou alguém lá em cima e fala assim, cara, por que você está aí? E aí você fala, não, eu fui condenado a estar aqui. Não, pera aí que eu vou te salvar. E a pessoa joga uma boia. E aí agora você está flutuando na boia. Você está salvo? Quem acha que a pessoa está salva? Alguém acha que a pessoa está salva? Não, a pessoa não está salva. Porque você vai morrer. Você não vai morrer afogado, mas você vai morrer de fome. Você vai morrer ali, sem força. Você vai continuar morrendo. Isso é misericórdia. Se a pessoa faz isso, ela apenas agiu de misericórdia com você. Misericórdia é não receber o castigo merecido. O castigo merecido para uma pessoa que está no fundo do poço, cheio de água, é se afogar. Se a pessoa ela apenas joga uma boia ali, ela está apenas falando o seguinte, você não vai mais morrer afogado. Você não vai receber o seu castigo. E aí eu quero chegar agora na graça. E se a gente olha lá a partir do versículo 5b, fala assim, pela graça vocês são salvos. Então agora a gente chegou na salvação. Até então a gente estava na misericórdia. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Foi isso que Jesus fez. Jesus pegou um povo morto em suas transgressões, que era merecedor da ira, e pela graça nos fez assentar na região celestial com Cristo Jesus. Nos ressuscitou com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, a gente ressuscitou junto. Isso é graça. Graça é receber um favor imerecido. Agora imagina aí que você está lá se afogando no poço e alguém joga boia, mas essa boia está amarrada numa corda e essa pessoa te tira do poço. Isso é graça. Eu espero que eu tenha ficado claro, porque a gente vai usar esse conceito mais tarde. Então misericórdia é não receber o castigo merecido. Graça é receber um favor imerecido. A graça, ela tem misericórdia, mas ela vai muito mais além. Aí é que está o ponto. E é aí que eu quero começar a mensagem. E eu quero dizer que a gente não merecia ser salvo. Nós não merecíamos ser salvos. A palavra é bem clara quando ela fala: vocês eram merecedores da ira. A gente merecia receber a ira de Deus. Essa ira que Jesus recebeu na cruz. Tem muita gente que acha que a graça de Jesus foi ele ter morrido na cruz. Não. Não somente. A graça de Jesus foi ele ter recebido a ira de Deus no nosso lugar. Isso é a graça. Esse é o favor que a gente não merecia. A gente não merecia ser salvo. A gente não merecia que Jesus viesse, nascesse, vivesse como homem, sofresse e morresse na cruz. Não somente morrer na cruz, porque tiveram outros mártires que morreram na cruz. Mas ele morreu na cruz recebendo a ira de Deus Pai sobre ele. Essa é a graça de Deus. E no versículo 8a fala assim, ó: pois vocês são salvos pela graça. Vocês são salvos porque vocês receberam um favor que vocês não mereciam. Vocês não mereciam. Eu não merecia. Mas a gente recebeu. E assim, não tem nada que possa te salvar. Só a graça. Só a graça. Se não fosse a graça, a gente continuaria não sendo salvo. Se não fosse a graça de Deus, a gente não teria salvação. Então não é se você fosse uma pessoa melhor, você seria salvo, não. Mas não é também você ser uma pessoa ruim, e eu vou chegar lá também. E Paulo continua e fala assim, ó: pois vocês são salvos pela graça, e ele fala por meio de que a gente é salvo. E ele fala por meio da fé. E eu queria que você abrisse lá em Marcos 16, do 15 ao 18. Você que está nos visitando não tem problema, vai aparecer aqui em cima, ó. Marcos 16, do 15 ao 18. E fala assim, ó: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E Jesus continua dizendo os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Que crê em quê, Tiago? Crê em quê? Está no início. Vão por todo mundo e preguem o evangelho. O evangelho, mas Tiago, o que é evangelho? Evangelho é boa nova. Ah, qual é a boa nova, Tiago? É que Deus nos deu a salvação através de Jesus. Essa é a boa nova. Essa é a boa nova. Jesus
nos livrou da ira de Deus Pai, morrendo em nosso lugar na cruz, levando sobre si os nossos pecados, se fazendo pecado por nós. Essa é a boa nova. Então assim, ó, a gente tem que ir pelo mundo todo e a gente tem que pregar a boa nova. A gente tem que pregar isso. Tem muita gente que fica assim, Tiago, mas eu não sei o que falar. Fala, Jesus morreu em seu lugar. Você estava condenado à morte eterna. E morte eterna não é você morrer e ficar no caixão lá, a morte toda, preso num caixão. Não, cara. É você ficar a morte toda recebendo a ira de Deus todo dia, 24 horas por dia. Eternamente. Isso é morte eterna. E Jesus, ele veio e ele fez assim ou não. Eu vou receber essa ira de Deus no lugar de vocês. E assim vocês vão poder ter acesso à vida eterna. E vida eterna é o seguinte, é justamente o contrário. É você estar junto com quem te deu a vida eterna, pela eternidade, e vivendo e desfrutando disso. Mas eu não quero entrar nesse ponto. O que eu quero falar é o seguinte, que a salvação ela está ao alcance, está ao seu alcance. A salvação ela está ao seu alcance. Você crê nisso? Você crê nisso? E o próximo ponto está no versículo 8b e no 9, e fala assim, ó, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E isso não vem de vocês. Lembra que eu falei que a gente é salvo pela graça. Não é pelo que a gente faz. Não é porque a gente merece. Não é porque a gente é uma pessoa boa e te ajuda e a gente merece e por isso a gente é salvo. Não, é porque Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, mandou o Filho dele para morrer no nosso lugar. Isso é graça. E isso é dom de Deus. A gente pode ler o seguinte, isso não vem de vocês, isso é um presente de Deus. Isso não vem de vocês, isso é graça de Deus. Isso não vem de vocês, isso é um favor imerecido que Deus te deu. Vocês estão conseguindo me acompanhar aqui? Vocês estão conseguindo entender qual é a linha que eu estou traçando aqui? Que eu estou traçando não, que Paulo traçou há tantos anos atrás. Eu não estou falando nada de novo, gente. Eu não estou trazendo algo revolucionário. Eu não estou trazendo algo que, uau, Tiago, que revelação. Não. Eu estou trazendo algo simples, mas que a gente por muito tempo passa batido. E a gente por muito tempo não se aprofunda. E é algo muito importante. É tão importante que tem alguns doidos aí que estão tratando a graça como se fosse a quarta pessoa da Trindade. É Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo e a graça. Estão tratando a graça como isso. Não, eu não quero chegar a esse ponto, tá? É Pai, Filho e Espírito. E a graça é o que eles nos dão. É o que Deus Pai nos deu. É o favor que a gente não merecia, mas que Ele nos deu. Amém? Vocês estão comigo aí? Durma ou não? Que a gente está chegando na parte boa. E o que eu queria te dizer hoje é o seguinte. Cara, não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Não tem nada. Você não vai poder pregar para 1 milhão de pessoas e aí você vai ser salvo. Você não vai ter que ler a Bíblia 400 vezes por ano e aí você vai ser salvo. Não. É a graça. Isso não vem da gente. Isso é um favor de Deus em nossas vidas. Isso é graça. Isso é um presente que Deus nos deu. Tem gente que pensa que tem que fazer uma boa ação todo dia. Isso é massa. Bom demais. Na verdade, você devia fazer 300 milhões de ações boas todo dia. Não só uma.
Mas não é isso que vai te dar a salvação. Não é você ser uma pessoa boa, uma boazinha, sabe? Fazer boas ações. Porque eu ajudo os pobres. Porque eu faço isso. Porque eu vou comprar todos os ticketzinhos ali do Dia das Crianças de Barcelos. Não vem. Na graça não tem mérito para nós. Se a gente fala sobre graça, não tem mérito nenhum sobre nós. Nenhum. Na graça, a única coisa que a gente pode fazer é crer. É crer. E a gente chega no versículo 10, que fala assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E aí tem gente que está chegando aqui e falando, eu creio, sou salvo. Pronto, agora é só ficar vindo para a igreja, sentando, assistindo o culto, participando da EBD, dos grupos, tá massa. Não. 2 Coríntios 5,17 fala assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quem aqui gosta de videogame? Alguém gosta de videogame? Ainda bem que os guris estavam aqui hoje. Eu não levantei a mão sozinho. Isso aí. Quando a gente está lá jogando videogame, que a gente passa de fase, e chega um momento que a gente perde, a gente morre no jogo. E a gente aciona uma coisa chamada continue. E essa coisa ela nos faz voltar e ter a chance de fazer a fase de novo. Cara, quando você aceita a Cristo, que você é salvo, que a graça te alcança, você recebe um continue. Só que não adianta você fazer duas coisas. Não adianta você fazer a mesma coisa que você já fez, e não adianta você ficar parado. Se você está jogando e você faz a mesma coisa, você vai morrer de novo. E aí você vai ter que acionar o continue de novo. Ou se você fica parado, você vai continuar sem passar de fase. Então Paulo está falando aqui o seguinte, vocês são nova criatura. Vocês que estão em Cristo, vocês são nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo novo se fez. Novo. Então quer dizer o seguinte, você foi salvo. A graça te alcançou. Você aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você não vive mais sob o domínio do pecado, agora você vive sob o domínio de Jesus. Então agora você tem que fazer tudo novo. Não é simplesmente não fazer o que você fazia. Você vai ficar parado. O evangelho é movimento. O evangelho é constante movimento. Você não vê Jesus parado. Você vê Jesus andando e falando, me segue, me segue, me segue, me segue. Você não vê Jesus parando e falando assim, não, agora a gente parou, vamos ficar aqui agora. Não, Jesus estava aqui, amanhã já estava lá, e amanhã já estava andando lá, e no caminho chegava, encontrava o povo, bora, me segue, me segue, me segue. É movimento, não adianta ficar parado. Não adianta você entender a graça e você falar assim, eu não peco mais. E só. Você vai ficar parado. Você vai ficar parado. Você não vai pecar, mas você não vai fazer nada de novo. Nada de diferente. E aí chega um ponto que tem muita igreja falando aí. Uma tal de uma hipergraça. E tem muita gente dizendo assim, a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos abundar o pecado para a graça superabundar em nossas vidas. Cara, a graça não te dá a liberdade para você pecar. Ao contrário. Vamos ver lá Tito. Tito 2, versículos 11 e 12. Tito 2, 11 e 12. E fala assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade
e as paixões mundanas, e a viver de forma sensata, justa e piedosa nessa era presente. Eu li na NVI, eu quero ler na NTLH agora. E fala assim, ó, pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo numa vida prudente, correta e dedicada a Deus. Tem muita gente que vai ler isso aqui e vai parar no abandonarmos a descrença e as paixões mundanas. E só. E vai ficar parado. Vai ficar parado no mesmo lugar. Só que não para aqui. A palavra fala o seguinte, ó, e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Dedicada a Deus. A gente vê a vida de Paulo, quando ele ainda era Saulo, e a gente vê a mudança na vida de Saulo. E a gente vê que ele era um homem que perseguia cristãos, que estava envolvido em várias coisas ruins. E a gente vê que ele tem um encontro com Deus, a graça de Deus alcança a vida dele, e ele simplesmente muda a vida dele e para de ser isso. Ah, agora eu sou Paulo, vou voltar lá para minha cidade e vou ficar lá, vou me estabelecer na igreja e vou sentar lá na cadeira todo domingo para assistir o culto. Não. A gente vê que Paulo, ele começa a viver uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. E eu não estou falando para todo mundo aqui abandonar o que faz e entrar no seminário, vou virar pastor, vou virar missionário. Não, se esse é o seu chamado, glória a Deus, corra atrás. Mas se esse não é o seu chamado, viva o seu chamado onde você está hoje. Viva de forma prudente, sensata e dedicada a Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, na sua igreja. Douglas Gonçalves, gosto muito de Douglas. Ele é um pastor que ele tem uma mente que precisa ser estudada. Porque ele consegue enxergar coisas que é muito, muito profundo. E sobre isso ele fala o seguinte, que a graça é como se você estivesse morando embaixo da ponte. Você perdeu tudo, você está morando embaixo da ponte, passando necessidade, passando fome, e aí chega um dia, um cara engravatado debaixo da ponte e fala assim, ó, é você que é Tiaro? Aí você fala, sou eu. O que foi? O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Ele fala, não, é porque assim, ó, tem um tio seu, que ele morreu, e aí ele deixou uma herança. E esse tio, ele tinha um filho só. Só que esse filho, ele fez assim, não, eu quero dividir a minha herança com o Tiaro. E eu estou aqui para dizer que você acabou de ganhar 200 bilhões de reais. Amanhã vai ser depositado na sua conta, é só você assinar aqui. E aí você fala, mas como assim? Como assim? Ele podia ter ficado com os 400 bilhões de reais para ele. Por que ele dividiu comigo? E aí no dia seguinte você vai lá para assinar o papel. E você encontra esse primo seu. E esse primo seu vem, te abraça e fala assim, é nosso, não é só meu, é nosso. E aí você fala, tá, mas... E aí esse primo seu, ele te fala assim, tá, mas eu queria te pedir algumas coisas. Eu queria te pedir para você mudar algumas coisas na forma como você vive. Alguém aqui não iria mudar? Alguém aqui ia chegar assim, não, eu não posso mudar. Não posso, eu preciso viver do jeito que eu vivo. Sabe? Isso é a graça. Esse primo é Jesus. Ele aceitou dividir a herança dele conosco. Ele aceitou dividir tudo que ele tem com cada um aqui. Mas ele pede que a gente mude algumas coisas. Ele pede que a gente mude algumas coisas na forma como a gente vive.
E talvez a gente esteja todo dia negando essas coisas. A gente já recebeu a herança e a gente está negando essas coisas. Jesus ele pede para a gente mudar algumas coisas e a gente está negando isso. Isso se chama ingratidão. Eu queria dizer que não tem nada que você possa fazer. E quando eu ouvi isso, é muito forte. Mas teve um pastor que falou assim, ó: não tem nada que você possa fazer, nem mais nem menos, que possa impressionar ou decepcionar a Deus. Não é você dizer, não, hoje eu passei 3 horas orando, lendo a Bíblia lá. Você não vai impressionar a Deus com isso. E nem vai decepcionar a Deus se você chegar e falar assim, ó: não consegui ler a Bíblia hoje. Você não vai impressionar a Deus se você chegar e falar assim, ó: não, eu passei na lotérica lotada ali, e eu cheguei, evangelizei lá e falei de Jesus para todo mundo. Você não vai impressionar a Deus com isso. Isso eu estou falando com relação à graça, tá, gente? Você também não vai decepcionar a Deus se você chegar assim, pô, eu tive vergonha de falar para aquela pessoa. Eu me calei. Você não vai decepcionar. Mas tem coisas que você pode fazer que agrada a Deus. Tem coisas que você pode fazer que vai te aproximar de Deus. Tem coisas que você pode fazer que vai desagradar a Deus. O que é que você está fazendo? A banda pode subir, eu estou finalizando. Já sou salvo. Agora é só curtir a aposentadoria. Mentira. Mentira. Você cristão, você que já entregou a sua vida a Cristo, como é que você tem enxergado a graça? Como é que você tem enxergado o favor imerecido que Deus derramou sobre a sua vida? Será que você ainda está vivendo sob o domínio do pecado? Será que você ainda está vivendo com aquele peso do pecado? Ou será que você entende que você foi salvo? Você crê que você foi salvo? E essa salvação tirou todo o peso do pecado. E ao contrário, te deu acesso à vida eterna com o Pai. E hoje a gente está aqui apressando, ansiando, anunciando a volta de Jesus. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Talvez você nunca tinha ouvido falar de Jesus, nunca tinha ouvido falar de graça. Talvez até hoje você tinha aquela concepção de que o que Jesus fez é o que muita gente pendura na parede, que é uma cruz com o Jesus pendurado. E hoje você entendeu que na verdade a cruz é aquela ali, ó. A cruz está vazia, porque Jesus subiu na cruz, recebeu a ira de Deus Pai, morreu, mas Ele ressuscitou, Ele não está na cruz. A cruz está vazia. Isso é graça de Deus. Jesus, Ele nos ressuscitou com Ele. A gente ressuscitou com Cristo. A gente renova a criatura. A gente recebeu a chance de fazer tudo novo. E hoje, Deus está te oferecendo essa chance de fazer tudo novo. E essa é a graça de Deus. E por muitos anos eu tive aquele pensamento, o famoso pensamento: bandido bom é bandido morto. Porque o cara matou não sei quantos, merece morrer mesmo. Cara, eu mereço morrer da mesma forma que ele. Eu sou merecedor da ira de Deus da mesma forma que ele. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça não se manifestou salvadora aos homens bonzinhos. A diferença é quem está querendo, quem está crendo, quem está entendendo
Quem está buscando? Quem está aceitando essa graça? A gente vai cantar uma música agora. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu quero que você medite nessa letra. Essa letra fala sobre o amor de Deus. O amor de Deus por mim, por você. E fala que não há amor igual. Não há amor igual. Não há amor igual. Porque você, talvez ninguém aqui morreria no lugar desse homem que matou 300 pessoas que eu acabei de falar. Que a gente fica imaginando que ele merece morrer. Mas Jesus morreu no lugar dele. Morreu no meu lugar. Amém?